senhores, passamos a palavra ao professor Roberto para a continuidade do evento. Muito obrigado. Obrigado. Eu gostaria de saudar também aqueles e aquelas que estão nos acompanhando pela transmissão online, né? Alô? Alô? Eu gostaria de saudar também aqueles e aquelas que estão nos acompanhando pela transmissão online, tanto no Brasil quanto no exterior, né? A jornada foi divulgada nos países da América Latina e nos países da Península Ibérica. Então, a nossa saudação também a quem nos acompanha. Bem, nós tínhamos feito uma programação que contemplava a conferência de abertura que seria ministrada pela professora Cássia Ferri. No entanto, nós tivemos uma notícia muito ruim do falecimento da mãe da professora Cássia, né? Faleceu agora pela manhã, então eu gostaria de justificar um ajuste que foi feito na programação, tá? Diante da situação, nós resolvemos, então, convidar uma das integrantes da mesa sobre a BNCC, a primeira mesa do período da tarde, a professora Jane Richter-Voigt, que está aqui ao meu lado, e ela vai, então, cobrir essa lacuna aqui, não é, da conferência de abertura. Então, eu gostaria de apresentar muito rapidamente a professora, que é integrante do Observatório do Ensino Médio, como eu mencionei antes, é daquelas colegas da primeira hora, não é? Que pensou a ideia do observatório. A professora Jane é licenciada em matemática, é doutora em educação pela PUC de São Paulo. E no presente ano desenvolveu estudo de pós-doutorado sobre desenvolvimento curricular na Universidade do Minho, Uniminho, em Portugal. E atualmente ela é professora do programa de pós-graduação em educação da Universidade Regional de Joinville, a Univille. E eu gostaria de anunciar então que ela vai falar sobre as questões curriculares. Essa conferência intitulada Currículo do Ensino Médio, Impacto das Políticas de Descentralização e Flexibilização. Eu gostaria de dizer que ela vai falar em torno de 50 minutos e em seguida nós teremos um espaço para o debate, tá? É bom frisar que a jornada ela é democrática, não há nenhuma fala fechada, né? Tanto a conferência de abertura vai possibilitar a intervenção da audiência, ou seja, de vocês que estão presencialmente. Nós não teremos possibilidade de envio de questões online, né? Então, quem está inscrito, está presente aqui, tem direito a intervir. Então, teremos a intervenção tanto na conferência da professora Jane, quanto nas mesas redondas na parte da tarde. E como a professora Jane foi deslocada para a conferência de abertura, nós teremos mais tempo para o debate na primeira mesa da tarde. Ok? Então, professora Jane, a palavra é sua. Bom dia. Bom dia, né? É um prazer estar aqui hoje, professor Norberto. Eu estava bem preparada para falar hoje à tarde, mas a gente também precisa ser parceiro em todos os momentos, né? Então, esse é um momento difícil também para a professora Cássia. Os nossos sentimentos, né, para a família e tudo. E eu vou trazer para vocês, vim pensando no caminho, vou trazer para vocês já a fala
que eu traria hoje à tarde sobre os impactos das políticas, né, de descentralização e flexibilização, para que a gente possa compreender um pouquinho esse currículo do ensino médio que está sendo proposto pela BNCC, que a gente também não sabe ainda se vai ser aprovado, mas é algo que está em discussão, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor por que está sendo ofertado e discutido dentro desses parâmetros, né? Então, eu sou uma professora que vem aqui hoje com um olhar não só de pesquisadora, professora de pós-graduação e de graduação, também como professora de educação básica, porque a minha trajetória praticamente toda, ela é na educação básica, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Então, vejam, eu fui professora de matemática no ensino médio, na educação, tanto pública como particular. E eu vivi muito essa pressão que a gente tem de preparar para o vestibular, de preparar para o Enem, de que aquilo que a gente está trabalhando precisa ter resultado, né? E quando o ranking da nossa escola não é tão bom, já vem alguém e diz para ti, precisa melhorar. Porque alguém sempre é o culpado, né, do desempenho e dos resultados que aparecem nos rankings. Então, para explicar um pouquinho disso, porque na época em que eu era professora eu também não tinha essa clareza, né, de como é que é esse movimento. Não que os professores não tenham, mas a gente está tão vinculado àquela rotina, né, e que às vezes a gente não percebe. E a gente vai levando as coisas em frente, né? Então, esse ano também o professor Norberto falou que eu fiz um pós-doc, um pós-doutoramento na Universidade do Minho. E a proposta que eu levei para pesquisar e para justificar também esse processo de internacionalização, porque hoje na pós-graduação também você precisa ter ações de internacionalização, né? Isso é uma pressão. O professor de pós-graduação também sofre muita pressão. A minha proposta foi, então, de pesquisar o ensino médio. Tanto as políticas curriculares do ensino médio aqui no Brasil, como as de Portugal. Então, eu fui para lá com a proposta de entender melhor o que está acontecendo lá, até para a gente poder compreender o que está acontecendo aqui. Então, nesse meu projeto do pós-doutoramento, eu trabalho com as políticas curriculares do ensino médio aqui e ensino secundário lá. Visitei uma escola e algumas das questões que nos inquietam aqui, né? Por exemplo, a questão das escolhas. Como é que o aluno vai escolher um dos itinerários formativos propostos lá na BNCC, se isso de fato for aprovado? Lá eles também já passaram por essa discussão. Então eu queria entender um pouquinho melhor. E aí, são esses estudos do pós-doutoramento e as questões também que a gente discute nas disciplinas, que a gente trabalha na pós-graduação e nas nossas pesquisas, né? Por isso que as nossas pesquisas estão também disponibilizadas, boa parte das produções no observatório. Esse observatório também tem esse objetivo, né, de socializar e para ficar de mais fácil acesso a todas as pessoas, né, as nossas produções. Porque as produções são para quê? Para que a gente possa refletir e pensar tudo o que está acontecendo. Bom, eu não sei se tem alguém ali colocando... Ainda está no objetivo, né? Que eu esqueci do slide. É que a gente fica um pouco nervosa, sabe, gente? Né? Mas já está projetado. Mas já está lá, né? Eu esqueci do slide. Desculpa. Bom, então, só para contextualizar que essa discussão, eu estou estudando bastante sobre isso também, mas eu queria entender por que isso acontece. E aí eu pensei, vou trazer então esse movimento das políticas curriculares. Como é que isso vem acontecendo?
Por quê? Porque nós precisamos de alternativas. E eu vou dizer para vocês, eu não tenho as respostas, mas eu tenho depois muitas questões, né, para a gente pensar. E aí a proposta dessa fala é trazer alguns elementos, né, relacionados ao movimento das políticas curriculares e ao contexto no qual ocorrem essas mudanças da BNCC, especialmente no que se refere aos conceitos de descentralização e flexibilização das políticas. E eu entendo assim que compreender os processos e os contextos, né, com isso a gente vai ter mais facilidade para pensar e para agir diante dos desafios que nos são impostos, né, pela globalização, pelo desenvolvimento tecnológico, pelas mudanças sociais e pelas mudanças econômicas. E, além disso, frente ao que nós temos, o que está por vir, que é a BNCC, caso ela seja, de fato, aprovada. Daí eu trago algumas questões que estão ali no slide. Isso. Algumas questões iniciais, né, para a gente pensar. E aí, como eu já falei, não vou responder todas, mas é para orientar um pouquinho a minha fala e o nosso pensamento, né, para organizar o nosso pensamento. Qual o significado das políticas descentralizadas? Quais os impactos da flexibilização dos currículos? De onde vêm esses modelos curriculares para a educação básica no Brasil? E qual deve ser a nossa atitude diante das mudanças propostas? E aí, eu lembro da professora Mônica Ribeiro, que é coordenadora de um observatório na Universidade Federal do Paraná, né? A professora Mônica estuda as questões do ensino médio, e ela diz assim, que a gente pode criticar uma proposta, né? A gente, às vezes, até não concorda com ela, mas a gente também não pode negar que nós temos problemas no ensino médio hoje. Então, tem várias questões que já foram apontadas. A gente tem muita evasão, né? A gente tem problema na formação dos professores. A gente tem um autor que fala dos nós do ensino médio. Então, nós temos várias questões mesmo, a gente não pode negar isso. Mas, quando vem uma proposta nova, como a BNCC, a gente também não precisa concordar com tudo, mas também não vamos jogar tudo fora. Então, nós precisamos pensar alternativas para diante daquilo que é posto, né? Como é que a gente vai trabalhar? E aí, quando a gente fala de modelo, eu vou usar esse termo modelo, por que eu falo em modelo? De onde que eles vêm, né? Como é que eles surgiram? E será que deram certo? Então, com base na pesquisa acadêmica, e é a pesquisa que ajuda a gente também a olhar para essas mudanças, né, e para essas propostas, esses modelos são sempre simplificações da realidade. O modelo é construído a partir do real. E dialeticamente o real se constrói também a partir daquela relação teoria e prática que a gente sempre fala, né? E aí, no caso da base, ele é um modelo que já está sendo aplicado em outros países. E aí, quando a gente olha para os países europeus, por exemplo, essa fase eles já ultrapassaram. Não estou dizendo que eles superaram, mas eles já ultrapassaram essa fase da discussão que a gente está vivendo hoje, né? Então, algumas pesquisas, quando a gente pega esses autores europeus, eles já estão fazendo análise daquilo que está acontecendo lá. E a gente está lendo isso aqui, né? Então, até vou trazer alguns deles. Porém, esse modelo que vai ser implantado aqui no ensino médio, ele precisa ser adaptado à nossa realidade. Senão também não vai dar certo. Porque a gente não pode fazer simples transferências daquilo que acontece em outros países e que, de repente, foram um sucesso, né? São casos de sucesso. Eles vêm para o Brasil e a gente precisa fazer adaptações para a nossa realidade. Ou algumas transformações.
Então, esse processo deve envolver a participação de todos, gestores, professores, pais e alunos, né? Só assim que a gente pode ter uma educação que contemple as diferenças e que não perca de vista a formação humanística que nós tanto defendemos, né? E também para o mundo do trabalho, tá? Nós não preparamos somente para o mundo do trabalho, nós preparamos para além dele. Então, mas nós não podemos também dizer que não precisamos fazer isso. E ao trazer daí essas questões para esse evento, eu me apoio também em alguns autores portugueses, porque daí vocês vão dizer assim, mas por que esses? A gente faz escolhas. Escolhi esses. Tem outras pessoas que também escrevem sobre as políticas, sim, mas nesse momento foram os que me ajudaram, e até porque eu fiz na UMINHO, então eu não podia deixar de trazer o professor José Carlos Morgado e o professor José Augusto Pacheco, que são referências em estudos curriculares, né, em Portugal, especialmente. E lá, então, eles já fizeram diversas pesquisas, né, e também sobre o ensino secundário, a gente chama de ensino secundário. E aí, ao falar da descentralização das políticas, o professor Morgado, ele chama atenção para o que ocorreu nas décadas de 1960, 1970, um período em que a política educacional é centralizadora, o contrário do que nós temos hoje. E ela é denominada, naquela época eles denominavam, e hoje a gente ainda fala disso, de políticas top-down, que elas vêm de cima para baixo, né? Gerando um autoritarismo, uma uniformidade do ensino e da formação. E nesse período, o grau de desprofissionalização do professor foi muito acentuado, produzindo uma imagem, né, a nível de opinião pública muito negativa. Então, mas é claro, o professor não precisava de muita formação. Qual era o papel do professor na época? Era de transmissão, né, do conteúdo, um reprodutor de um currículo também imposto e pouco discutido. Agora, nas décadas seguintes, com o crescimento do sistema educativo, porque daí a gente tem a obrigatoriedade, né, de outros níveis de ensino, essa complexidade ela é gerada a partir da heterogeneidade dos alunos. Porque daí é uma educação, você tem mais alunos nas escolas, né? E tudo isso, daí somado às restrições orçamentárias, e que não mudam muito, né? Além de outros fatores, e de toda a conjuntura, a gente observa uma redefinição do papel do Estado na administração da educação. Então, eu acho que é tão recente se a gente pensar que a gente tem obrigatoriedade do ensino para todos, isso é tão recente, né? E aí, quando isso acontece, isso vai acontecendo, a gente vai se deparando com alguns problemas que a gente não tinha antes. E é por isso que daí a gente tem um novo papel do Estado nessa regulação. Cada vez mais as políticas assumem um caráter, então, de descentralização, que é uma forma de transferir responsabilidades do governo central para os contextos locais, tá? Promovendo uma redistribuição de poderes políticos, administrativos e econômicos. E é dessa forma, de acordo com o professor Morgado, a sociedade civil, o poder local e as comunidades, elas são mobilizadas para participar das decisões e buscar alternativas para resolver os problemas e enfrentar os desafios da educação. Então, esse movimento, ele não é esse movimento de descentralização, de passar do governo central para os contextos locais, não acontece só aqui no Brasil. Isso é um fenômeno globalizado, tá? Então, em todos os países isso vem acontecendo. Por quê? Porque a gente tem essa complexidade, né? E aí o que se entende? Que se você delegar para os contextos locais as decisões, para que eles possam atender, né, às especificidades, vai ser mais interessante. Se a gente pensar, olhar para esse lado, é bem interessante mesmo.
Porém, isso traz outros movimentos. Se a gente observar, a gente tem hoje fundações, a gente tem ONGs, tem vários setores da iniciativa privada oferecendo também espaços para a educação. Né? Então, nós temos outros atores nesse cenário, entrando nessa seara também, né? E querendo formar, porque às vezes eles dizem que a escola não dá conta. E assim, nas décadas de 80 e de 90, o que a gente tem? Uma gradual mudança das políticas educativas e elas passam a ser descentralizadoras, mobilizando estruturas locais e prescrevendo lógicas daí de inovação e de eficácia. Já ouviram isso? Muito comum. Numa regulação, daí, bottom-up, delegando mais autonomia para a escola e compromisso dos atores educativos. A título de exemplo, a gente pode pensar também, nesse período, a LDB. Porque a nossa LDB é de 96, né? E aí, em 96, o que acontece? Essa política, ela delega aos estados, né, em regime de colaboração, mas ela delega aos estados e aos municípios atribuições específicas em relação à educação. Então, já é um passo, já é um momento também, um grande exemplo de descentralização dessas políticas. E aí observamos nas últimas décadas, né, que as políticas educativas estão cada vez mais vinculadas a um ideário neoliberal e neoconservador, né, no qual o papel do Estado passa a ser de regular o funcionamento dos mercados. O papel do Estado, veja, se a gente pensar, qual é o papel dele, né? O que cada vez mais tem promovido essa modalidade de políticas. Então, diante disso, a gente tem uma prescrição de uma lógica de inovação e eficácia, só que a escola, como é que a escola vai atender essa lógica? A gente trabalha com seres humanos, né, que se constituem a todo momento. Então, não dá para a gente seguir exatamente esse modelo. A qualidade, a gestão da qualidade assume a dianteira nas políticas educacionais e algumas das palavras de ordem são aquelas que eu coloquei ali, ó, eficiência, competência. Eu nem vou entrar no mérito das competências, tá, gente? Porque isso é uma discussão bastante longa e também, dependendo, tem vários olhares para esse conceito de competências que está na BNCC. Tá? Mas eu não vou entrar nessa seara. Porque quando eu estava em Portugal, o professor Morgado disse assim: vocês não superaram isso ainda. Eu disse: o que, professor? O senhor quer que eu apanhe? Quando eu falo, se eu defender a competência lá no Brasil, eu vou apanhar. Ele dizia assim: não, mas vocês não podem pensar assim. Eu disse: tá, professor, em alguns aspectos eu concordo, em outros não. Então, a competência é um conceito que vem da empresa, a gente sabe disso, mas que se a gente olhar como uma mobilização de diversos conhecimentos, né, a gente pode até, ela tem uma validade, tá? Então, ela tem ela pode ser considerada, mas ela tem diversos vieses. Tem a flexibilidade também, que é a outra palavra. Você precisa ser um profissional muito flexível, né? A gente ouve isso no dia a dia. Até porque, daqui para frente, vocês sabem, a pessoa tem uma formação inicial e ela vai ter que continuar estudando durante toda a vida. Por quê? Porque ela tem que se preparar para mudar de emprego diversas vezes na sua vida, ao longo da sua vida. E aí ela precisa ser muito flexível. Então, esse é um discurso bem recorrente, tá? E também inovação. A gente ouve falar muito em inovação também. Porque, às vezes, nós professores somos taxados de professores muito tradicionais, né? Só a escola não mudou, vocês já perceberam? Então, isso também é um discurso que a gente precisa cuidar. Porque eu acho que a escola mudou, sim.
a gente mudou muito. Então, nós não podemos dizer que está tudo ruim. Nós temos muitas experiências boas. E os professores, com as condições que eles têm na escola hoje, eles fazem muito, tá, gente? Então, nós temos que defender os professores. Como o professor Norberto falou, né, o nosso observatório também tem essa preocupação com o professor e a sua formação. Bom, então, todas essas palavras que são palavras-chave e que a gente ouve muito falar, às vezes elas abrem espaço para a privatização do ensino e também para as parcerias público-privadas, que também são questões que a pesquisa tem se debruçado ultimamente, porque nós não sabemos ainda quais as repercussões disso. O que ocorreu, então, foi uma busca de cientificidade para resolver os problemas educacionais, tá? Sob os discursos de modernização das políticas educacionais, especialmente a partir de orientações de organizações internacionais. A exemplo da União Europeia, da OCDE, do FMI, do Banco Mundial, da Unesco, né? Então, são todas organizações que produzem alguns documentos que são norteadores para a educação em todos os países. E as políticas descentralizadas, então, elas defendem a autonomia das escolas na construção do seu projeto, pedagógico e da flexibilização curricular. Vejam, se a gente analisar o documento da base, ele traz isso. Ele fala em autonomia e ele fala muito em flexibilização. Veja, os itinerários formativos são uma flexibilização do currículo. Tá? Mas o Estado continua a definir as competências básicas e os objetivos que são desenvolvidos. Né? Outro aspecto importante da descentralização é que ela está diretamente relacionada às escolhas, à eficiência e à performance. A escola assume, assim, um lugar central, tá? A escola, os sistemas de educação, eles escolhem os itinerários formativos que serão oferecidos, no caso da BNCC, e dessa forma ela deve atender as regionalidades, a diversidade, a cultura de cada região, né? E os pais e estudantes também podem fazer escolhas. Se a gente pensar nas propagandas do governo federal, nossa, que bacana, o jovem vai poder escolher que itinerário formativo ele vai fazer. Então, se ele não é muito bom em matemática, porque eu sou da matemática e eu já ia escolher essa área, né? Mas, assim, não sei se eu escolheria hoje, acho que eu ia fazer outra escolha, não sei, já mudei tanto. Mas, assim, você pode fazer as escolhas, isso para ele, isso seduz, né, o nosso jovem. Tudo depende do que vai ser oferecido na escola, daí eu tenho umas questões, né, em relação a isso. Porque a escola, me parece que vai ter que escolher esse itinerário formativo que ele vai oferecer. Isso está complicado. Às vezes as condições materiais não são menor? Tá. Acho que ele não está gostando. Eu vou ficar parada aqui, paralisada. Mas é chato, porque parece que a gente precisa olhar para as pessoas, assim, né? Que tem coisas que é difícil. Mas vejam, eu estava pensando aqui nas perguntas, nas questões. E se a escolha que a escola fizer pelo itinerário formativo não for adequada para aquela região? Não sei. Será que haverá condições para que se faça mais de uma escolha na escola? Ou nos sistemas. Então, será que a escola deve atender aos processos de avaliação? Se a escola deve atender aos processos de avaliação, porque tem isso, não cheguei nesse ponto ainda. Até que ponto essa escola tem autonomia? Né? Porque a escola tem autonomia para fazer seus projetos. E daí, falando em autonomia,
Esse movimento facilitou a introdução também de programas de avaliação e consequente comparação entre os desempenhos de aprendizagem. Quanto tempo nós estamos sendo avaliados? Há quanto tempo? Vamos pensar em tempo cronológico, né? E aí o que acontece? Isso culmina com rankings nacionais e internacionais, atendendo às agendas políticas e econômicas. Com isso, há uma tendência a assumirmos currículos mais pragmáticos, mais lineares, em detrimento de conhecimentos mais focalizados, em que a diversidade deveria ser considerada, né? Bom, mas quem ranqueia? Na verdade, a mídia é que tem um papel nesse processo, né? É a mídia que ranqueia, não é o governo que ranqueia. Não sei. Então já é para a gente pensar isso aí. Então essa racionalidade que o professor Pacheco considera ser uma consequência do movimento global de reforma da educação, porque, gente, a avaliação também é importante, né? A gente precisa da avaliação, porque ele dá alguns indicadores para nós daquilo que a gente precisa melhorar. Não estou dizendo que a gente não deva ser avaliado, tá? Mas é o que se faz com o resultado dessa avaliação, né? E aí, quando o professor Pacheco fala disso, ele diz assim, que às vezes essa racionalidade, essa forma de avaliação, ela é um movimento global e ela direciona para algo que é uma estandardização, a prestação de contas, os testes em larga escala e a competição centrada na lógica do mercado. Tá? Diante disso, a racionalidade de mercado ela é delineada por instrumentos de regulação. Quais são os instrumentos? A escola, o currículo e a avaliação. Né? Desse modo, e daí vou usar as palavras do professor Pacheco, ó. Desse modo, o mercado não dispensa o Estado, esperando que esse se responsabilize pelos aspectos mais questionados do currículo, o conteúdo e a avaliação, e estabeleça os critérios para que a qualidade escolar seja determinada pelos pais, transformados em consumidores e clientes. Na realidade, é isso que ocorre com a BNCC. O Estado definiu o modelo, os itinerários formativos, as aprendizagens essenciais, tá? Isso tudo é definido pelo Estado e cabe aos sistemas e redes de ensino e às escolas operacionalizar, construir um currículo e reelaborar os projetos pedagógicos de modo que possam dar as respostas por meio das avaliações. Tá? Isso é o que está no documento da BNCC. Assim, a política curricular é um espaço público, porque se eu perguntar o que é uma política curricular, né? Ela é um espaço público. Isso significa aceitar que a escola é um local de tomada de decisões e que não pode ficar só no âmbito do Ministério da Educação ou das Secretarias de Educação, mas exige também um posicionamento dos pais, dos alunos e dos profissionais que atuam nas escolas, pois estes são produtores de discursos, tá? Dão significado ao contexto escolar. Infelizmente, esses atores nem sempre são reconhecidos, né? Defendemos que o currículo não pode ser separado do contexto amplo que o define, nem do espaço escolar no qual será concretizado. Então, se o currículo não pode ser separado desse contexto no qual é concretizado, retomamos alguns questionamentos. Como flexibilizar o currículo se ele continua sob o controle do Estado por meio de avaliações em larga escala? Porque se vocês observarem na BNCC, ele traz cada daqueles objetivos, ele tem uma sigla, para que possa facilitar a avaliação. Então, na escola, a gente pode fazer escolhas? Pode, desde que o resultado atenda aquilo que vai ser cobrado, né? Então, tem que ter uma relação ali. Como serão respeitados os significados produzidos nos contextos escolares? Então, ao pesquisar sobre as políticas curriculares, ainda o professor Pacheco, né, ele nos ajuda a compreender essas questões. Ele afirma que as políticas curriculares descentralizadas
operam sempre no nível das estruturas e da implementação, e não da concepção do currículo. Isso é o que diz o professor Pacheco. Tá? Por isso que o documento da BNCC, eu estou falando que no documento está escrito que o documento não é considerado currículo. Eu sei que depois meus colegas hoje à tarde vão questionar isso também. Então, eles dizem que não é currículo. É apenas uma referência para a elaboração dos currículos nos diferentes sistemas e redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, além de orientar as propostas pedagógicas das escolas de educação básica do Brasil. Tá? Então, isso é o que diz o documento. Bom, a análise da produção acadêmica, então, porque daí a gente traz um pouquinho também dessas pesquisas, né? Ela revela o currículo como instrumento de promoção de mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais. Um campo de luta e compromisso. E não apenas um plano a ser atendido. Daí a importância da participação de todos, reitero essa questão, nas discussões e na produção do currículo. Pois, como afirma o professor Morgado, a territorialização, traduzida globalmente pela possibilidade de interpretar e adequar localmente as resoluções centrais, é a palavra-chave do processo. Então, a gente não pode ficar alheio a isso. Quando chegar a nossa vez, nós temos que realmente fazer boas escolhas, né? E a gente tem que achar uma brecha, sabe? A gente tem que atuar nessas brechas. E o professor Charlot também reforça essa ideia, né? Para Charlot, para esse autor, a transformação deve ser sempre acompanhada por uma formação de professores transformada. Por quê? Porque os professores têm um papel muito importante nesse processo, né? E também pela pesquisa, porque na pesquisa, a gente não está aqui só para poder publicar nossos trabalhos. A gente está ali na interação com os professores. E a gente precisa dessa aproximação, né? Ela implica o respeito de princípios democráticos e de organização. Né? A organização democrática e participativa do currículo e da gestão dos estabelecimentos. A democracia, estava lendo um outro livro esses dias, do Christian Laval, ele diz assim, ó, a democracia não se refere só às escolhas, a democracia se refere também ao direito que nós temos de ter os conteúdos específicos necessários para a nossa formação. Tá? Então, a democracia também é isso, não é só o princípio da escolha. Né? E aí o professor Charlot também fala de que ele reitera, ele precisa da participação dos alunos, dos pais, de novo da comunidade, né, de todas as pessoas que estão envolvidas nesse contexto. E esse engajamento é necessário para que tenhamos uma educação como bem público e de direito, que é aquilo que a gente defende. Né? Então, nós sempre defendemos a ideia de que devemos aproveitar essa flexibilidade e trazer isso para o nosso lado, a nosso favor. Então, aproveitar essa flexibilidade curricular prevista na BNCC para contemplar os anseios das juventudes e da sociedade. Exigir o respeito à autonomia e às decisões curriculares da comunidade escolar, por meio de um trabalho coletivo, permitindo assim atender às diferenças culturais de cada região do país. E a democratização, então, não significa apenas oferecer oportunidades de escolhas, mas possibilitar a formação intelectual por meio de saberes fundamentais a nossos jovens do ensino médio. E é por isso que nós estamos aqui. Né? E aí, para finalizar, eu tenho ali as referências que eu trouxe para vocês, algumas referências, né, que eu usei nessa fala. E aí eu termino, não sei, professor, como é que está o tempo? Não, eu termino com uma frase do professor Alfredo Veiga Neto, e que eu acho que é interessante, porque quando a gente começa a discutir
né, as questões relacionadas ao ensino médio, à BNCC, às vezes a gente fica assim, com pouca esperança de que não vai dar certo, né? A gente começa a prever, tá, e como é que vai ficar isso? Mas aí ele diz assim, ó, o tempo não para e o mundo está sempre em mudança. Então, por mais que se tente, não sendo desse mundo, as profecias teimam em não se realizarem completamente. Então, a gente acredita nisso, a gente acredita no nosso potencial, né, enquanto professores, pesquisadores, formadores, para que a gente possa dar o nosso tom nessa mudança que está por vir. E a gente precisa participar desse processo. Então, muito obrigada, e daí eu estou à disposição para questões, né, que agora vem o debate. E eu penso que é isso, professor. Agradeço a oportunidade mais uma vez, né, de estar aqui falando. A gente fica um pouco nervosa na hora, mas é assim mesmo, né? Passa, porque não é fácil também. A gente sabe que tem outras pessoas além de vocês ouvindo e é uma responsabilidade quando a gente vem aqui fazer as provocações, né? Então, eu vim trazer um olhar sobre essas políticas e algumas questões aí para a gente pensar juntos. Obrigada. Eu gostaria de agradecer o esforço que a professora Jane fez durante a viagem de Joinville para Florianópolis, né, de adaptar uma fala de uma mesa da tarde para uma conferência de abertura, né? Muitíssimo obrigado. Eu gostaria de cumprimentá-la também pela excelente reflexão que você nos trouxe aqui, não é? Eu diria, em torno dessa questão, por um lado, da descentralização e globalização, não é? É um movimento que se coloca aí nos anos 80, 90, não é? Que faz parte do nosso tempo presente, né? Esse paradoxo entre globalização e descentralização, não é? Não é por acaso que esse movimento de descentralização se coloca no avanço da globalização. E aí você agrega, me parece, um ponto importante, que é o conceito de regulação, não é? Que nos termos do Foucault nós vivemos hoje no momento da regulação, diferente do momento da disciplina, não é? Em que os controles são mais sutis, são mais sugeridos do que explícitos, não é? E por outro lado, eu penso que você também, a partir de autores europeus, sobremaneira portugueses, você colocou como essa questão da autonomia ela vem sendo apropriada no Brasil, né? Você mencionou muito bem a questão da autonomia na LDB de 96, não é? Aliás, os especialistas tem consenso sobre as duas grandes contribuições da LDB de 96, que é o conceito de educação básica e a autonomia pedagógica e administrativa das escolas. Então, me parece que você foi muito feliz nessa leitura. E, sobretudo, em particular, na reforma do ensino médio, em que você também leu, não é, essa autonomia dos estados, né? Se a gente tomar a lei 13.415, né? Ela descentraliza para os estados, né? Certo? Mas a descentralização é para as escolas escolherem os itinerários, e aí nós temos um grande gargalo, né? Acho que é um ponto dos mais polêmicos, não é? E a descentralização pro estudante, né? O estudante tem esse movimento, não é? De conceder essa escolha ao estudante, não é? É interessante ler porque das 3 etapas da educação básica, essa autonomia é conferida efetivamente só no ensino médio, né? A BNCC do Ensino Fundamental de Educação Infantil não tem essa possibilidade, somente só no ensino médio, né? Na BNCC em debate. Bem, eu chamo a atenção para esses pontos que me parece que são pontos centrais para o nosso debate, e eu passo a palavra então à audiência agora, a audiência presencial, né? Os colegas que estão presentes aqui. Eu gostaria de sugerir que as intervenções fossem de até 3 minutos, tá?
para nós oportunizarmos a mais número de pessoas para participarem desse debate. Então, se controle um pouco, quem quiser falar, se regulem, se autocontrolem, tá? Mas isso é em função da democratização, tá? Porque se a gente concede muito tempo a uma pessoa só, é melhor abrir, não é? Então, a palavra está com a audiência. Eu peço que eu peço que vocês venham aqui à frente fazer a intervenção, porque nós estamos transmitindo online, tá? Então aí a Daniele consegue captar a pessoa, e para ficar registrado também, estamos gravando também. Então, por favor, eu sei que às vezes é um pouco inconveniente, mas é a melhor forma. Pode ficar aqui. Bom dia a todos e a todas. A minha dúvida... Mal contato. Bom dia a todos e a todas. A minha dúvida é com relação ao itinerário mesmo, né? Como ficaria a condição de um aluno do ensino médio que optasse por uma disciplina em uma escola, mas que essa escola não dispusesse dessa disciplina em que ele estudasse, que fosse próxima da casa dele? Como ficaria esse deslocamento, né, para fazer essa disciplina que ele teria o desejo de cursar? Digamos, ele quer cursar filosofia. E aí alguma disciplina relativa ao ensino médio que ele pudesse fazer em outra escola. Ou ele teria que fazer todas as disciplinas na mesma escola. Mas digamos que na escola dele não tivesse todas as disciplinas de sua escolha. Como ficaria esse deslocamento? Por favor, nome e instituição. Te apresente. Meu nome é Silmara. Eu faço mestrado em educação na Univille, Joinville. Obrigado. Vamos. Então, alô? Alô? Vamos fazer combinei com a Jane 3 em 3 questões, tá? Então, eu vi que tem um colega inscrito aqui, por favor. E mais uma, por favor. Então, vamos fazer essas 3 questões e depois a Jane comenta, tá? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Jefferson Dantas, professor do Departamento de Estudos Especializados em Educação da UFSC, do Centro de Ciências da Educação da UFSC. A minha questão é bem breve, professora Jane. Diante do contexto que esse país vive depois de um golpe em 2016, não seria o caso de nós trabalharmos com a ideia da revogação da BNCC em vez de começar a pensar em adaptação, como é que a escola vai fazer? Essa é a minha questão. Por favor. Fica aqui para cá. Vamos ver se funciona. Bom dia. Tem um jeitinho assim. É um jeitinho, É. jeitinho. Isso. Bom dia. Não dá para tirar o dedo daqui. A gente fala com o dedo, não tem problema. Opa. Oi. O contato aqui embaixo. Ali. Oi. Vamos ver se dá. Bom dia a todas e todos. Eu sou Marta Manelis, professora aqui da Rede Pública Estadual de Santa Catarina. E eu sou, além de dirigente sindical aqui no Estado, eu sou da Confederação e eu acompanhei todo o debate no Congresso Nacional da Medida Provisória 746. Acompanhei e fiz também muito debate lá, não só no Congresso Nacional, também como outros estados da Federação.
E aí, eu tenho também publicado alguns textos sobre esse pacote que é a reforma do ensino médio, porque não dá para a gente conversar somente sobre Base Nacional Comum Curricular. Para mim, a base é o término da medida provisória 746. Para mim, toda a mudança no ensino médio, ela começou com a medida provisória, ela foi regulamentada pela portaria 727 do Ministério da Educação, que ela aprofunda algumas questões que não estão na lei das mudanças do ensino médio. Já está no Conselho Nacional de Educação, que não está muito público, as atualizações das diretrizes curriculares do ensino médio, as atualizações das diretrizes, e agora finaliza com Base Nacional Comum Curricular. Então, eu não consigo falar sobre base ou currículo do ensino médio sem ler ou sem ter conhecimento dos 4 documentos. A gente precisa discutir, na verdade, o pacote. Entendeu? A gente precisa discutir o pacote, porque um é muito mais complexo que o outro para a gente poder formalizar tipo, uma determinada opinião. Eu não tenho dúvida, professor, que eu tenho clareza, e nós já estamos em campanha nacional para revogar a reforma do ensino médio. Porque a gente estava discutindo uma base nacional comum para a educação básica, que em 96 nós constituímos a educação básica, infantil, fundamental e médio, enquanto educação básica de formação geral e humanística dos nossos jovens. Agora, a gente tem algumas alterações, não apenas a inclusão de mais uma área, que é a técnica profissional, mas toda a mudança das 4 áreas de conhecimento, que não é disciplina, o itinerário formativo não é uma disciplina. Itinerário formativo é uma área de conhecimento. Aí, quando a portaria ela diz que só português e matemática são obrigatórios nos 3 anos, viu, Jane? Você não se preocupa com matemática, porque isso é obrigatório, isso não é de opção. Para mim, o que é obrigatório não é opcional para o aluno. O opcional é ciências da natureza, ciências humanas e a técnica profissional. Que aí é opção para o aluno, mas não é de oferta obrigatória na escola, porque a reforma ela permitiu que o governo fizesse parcerias com instituições privadas. Com instituições privadas. Então, aí a gente já vamos avaliar que, na verdade, quem é que vai oferecer, para que essa base nacional, para que essa instituição privada se organize para vender serviço para o Estado. Entendeu? Então, assim, são N questionamentos que eu tenho, N coisas para dizer sobre isso, mas eu queria que você aprofundasse um pouco isso, como é que a gente consegue trabalhar com esses 4 documentos ao mesmo tempo no pacote único e não somente a base. Ok? Obrigado. Bom. Bem, as 3 questões aí colocadas, na verdade é assim, a gente não tem ainda a aprovação. Realmente, a nossa sugestão é de que não seja aprovado da forma que está. Mas a gente precisa se preparar para o que vem. Não é verdade? A gente precisa discutir isso também. Porque alguma coisa vai acontecer. Então, a gente não tem muito como fugir. Por isso que eu digo, assim, a gente pode ser contrário, a gente pode até fazer uma porção de críticas, mas a gente precisa pensar em alternativas. E eu acho que não dá para fugir disso. Daí, Silmara, a tua questão ali, realmente ele vai ter que, naquela escola, ele não vai poder, não tem como ele mudar, entende? Ele vai ter que escolher um itinerário que é oferecido naquela escola. A gente só não sabe quais é que vão ser, quantos vão ser, a gente espera. A gente tem a esperança de que sejam vários, mas a gente não sabe como é que isso vai funcionar ainda, até porque não se pensou sobre isso ainda. E realmente a BNCC
ela faz parte desse pacote, como a professora Marta falou, né, de diversas políticas aí que vêm sendo discutidas e que ela é uma parte, é o que está aparecendo agora e que a gente está, na verdade, discutindo. E agora a gente está com as audiências, né? E eu não sei se elas já encerraram, mas elas estão acontecendo. A gente já teve aqui no estado, né? É mesmo? Pois é. Mas assim, eu acho assim que realmente ela é tentar inserida, a BNCC, ela está inserida no contexto maior, né? De como isso vem acontecendo. Então, realmente, não dá para pensar ela deslocada das outras questões. Por isso até, e aí, quando você falou assim, nós vamos ter as parcerias público-privadas, né? Ou quem é que vai assumir, quem vai preparar? São várias questões que vêm na nossa cabeça. Se a gente pensar, quem vai preparar o material didático, né? São os institutos, são as fundações? Tá. E aí, você vai atender as regionalidades. Isso é uma outra questão. Você vai atender, vamos supor, as especificidades do estado de Santa Catarina. Tá, e esse material vai dar conta dessas especificidades? Então, sabe, são tudo questões ainda que vão estar... Aí a gente tem que estar preparado para isso, né? De como pensar isso. Então, na verdade, a gente não tem, assim, muitas respostas, não. A gente tem que se preparar para pensar tudo isso e participar. Eu acho que o importante é a nossa participação nesse processo, né? Não podemos também deixar de colocar nossas questões, colocar nossas opiniões, né? E ver a melhor forma de fazer isso aí. Tem mais um professor? Vamos fazer então mais uma rodada agora? Primeiro é fazer o microfone funcionar. Isso é um desafio. O principal problema. Bom dia. Eu sou o professor Valdir. Eu compartilho com a professora o ser matemático, então eu sou um ser privilegiado dentro. A escolher, ou seja, a gente está adiantando essa escolha que era para o vestibular, agora a gente já está adiantando ela para o ensino fundamental. Das crianças que vão para o ensino médio já tendo que escolher uma área e não sei se entendeu a minha questão. Obrigada. Okay. Obrigado. Pois não. Então vamos fazer mais uma rodada. Terceira intervenção. Pronto. Bom dia. Meu nome é Iris, sou professora do Instituto Federal Catarinense e venho trazer como pergunta ou provocação ou lembrança, como a professora Dalabira já informou no início, a possibilidade de a gente olhar para experiências, não é? Um relato de experiências ou daquilo que se constitui também mundo afora dentro do país, que poderia ser também uma base de pensamento e de estudo, né? E de lembrar que o Observatório nunca esqueça, nunca, do trabalho dos institutos federais, tanto o Instituto Federal aqui, no caso, Santa Catarina, Catarinense e o de Santa Catarina, que tem tido uma intervenção e uma atuação na formação dos alunos no ensino médio por conta da integração, ensino médio integrado, na perspectiva de que a própria Mônica Ribeiro também vem discutindo. Uma formação que não prescinde, não deixa a formação propedêutica, a formação humana, enfim, com defesa, inclusive, de um currículo pela formação humana, além da formação técnica integrada à formação humana, né? O resultado desse trabalho não quer reduzir aqui a comparativos e a rankings, né, de avaliação em larga escala, mas que foi revelado já nos últimos resultados dos alunos que foram avaliados, sempre caracterizados e considerados como um melhor desempenho dentro do sistema educacional, dentro do ensino médio, efetivamente, né? Com condições que também são mínimas de infraestrutura, com recursos, inclusive, sendo diminuídos, enfim. Mas essa é a provocação que se deixa, né? O quanto as experiências, ou a experiência da rede federal do ensino médio integrado também pode ser absorvida
e ampliada e estendida, para além de estender simplesmente o 5º eixo, que seria de formação técnica, como se tentou fazer com a oferta de vagas dentro da rede estadual, para a oferta da parte técnica de formação profissional, não é? Sem que tenha uma integração nessa base ou nessa oferta do curso. Tudo bem? Obrigado. Bom, as duas primeiras questões aqui do professor Valdir e da Fernanda, né? Elas estão relacionadas a como fazer essas escolhas, né? Como é que o aluno como é que ele vai se sentir preparado para fazer a escolha quando ele sai lá do fundamental e vai para o médio? Essa é uma questão também complicada. A gente já vê que essa escolha, quando ele sai do ensino médio para escolher o curso que ele vai fazer, que é o do ensino superior, a gente já vê que ali ele tem dificuldade de escolhas. A gente que dá aula no ensino superior sabe que muitos alunos dizem, não era isso que eu queria, né? Então, sempre eles têm essa dificuldade. Eu vou falar um pouquinho do que eu vi em Portugal. Não vou dizer que é um exemplo, mas eu vou falar um pouquinho do que eu observei lá, porque eu fiz essas perguntas lá para as pessoas, né? Tá, e como é que o aluno faz essa escolha? Daí eles dizem o seguinte, que essa escolha já é preparada, ou fazer a escolha é preparada no fundamental. Então, ele já tem uma orientação no final do ensino fundamental para poder, né, que eles observam já quais as aptidões, né? Então, eles já fazem esse direcionamento, isso já acontece no fundamental. E aí, uma outra coisa que eu acho que é interessante colocar aqui, que o aluno também, quando ele faz a escolha lá, do que eu vi na escola que eu visitei, que é a escola, uma escola em Guimarães, na cidade de Guimarães. Se vocês quiserem, também tem no site da escola, tem assim, você escolhe o itinerário, lá não é itinerário, lá é a oferta, né? A oferta curricular lá, que eles oferecem. Vamos supor que o aluno escolha uma relacionada às tecnologias, matemática e suas tecnologias. Vou falar de matemática já que, né, minha área. Esse aluno já aparece ali, quando ele vai fazer a escolha, já diz assim, se você escolher essa área no ensino superior, você está apto a cursar tal curso. Então, ele só vai poder ele vai fazer aquele itinerário, mas dali ele só pode sair para essas áreas. Parece óbvio, mas não é. Porque senão o que vai acontecer? A pessoa escolhe a área da matemática e depois ele quer ir fazer um curso das humanas no ensino superior, né? Ou vice-versa. Daí vai ser difícil também. Então, fazer essa, né? Isso é uma coisa complicada. E lá ele já tem essa organização. Não sei, né? Então, a gente teria que ver. Mas a preparação já é feita no fundamental, lá. E, assim, em momento nenhum, o que me chamou a atenção, em momento nenhum eles dizem assim, o aluno não tem condição de fazer a escolha. Ninguém, nem na escola, nem para os pais, eu ia perguntando para as pessoas, né, que daí conheciam a escola, ou que tinham filhos na escola, e como é que isso funciona? Mas em nenhum momento isso chegou, sabe? Então, eles já têm essa preparação antecipada, tá? E a questão dos institutos federais, né, que a gente sabe das experiências, acho que daí é o nosso papel de pesquisadores mesmo, né? A gente tem esse papel de também fazer a investigação dessas boas experiências, porque a gente tem, como eu digo, a gente não pode dizer que não tem um bom ensino médio, né? A gente tem escolas que oferecem um bom ensino médio, acho que, e essa integração necessária entre as disciplinas mais de formação humanística e as disciplinas
daí no caso da profissionalizantes ou tecnológicas, a gente sabe o quanto isso é importante, né? Quando a gente fala de ensino médio integrado ou integral, né? Essa formação é importante. Então, eu acho que nesse caso, quando você vem aqui dizer como é que a gente vai estender, talvez a pesquisa hoje é um dos caminhos, né? Para a gente também pensar as políticas daí a partir disso. Tá? Então, eu entendo assim. Pronto. Temos mais um pouco de tempo. Se alguém quiser... Pois não, por favor. Bom dia, meu nome é Romeu. Na verdade, eu sou um professor de Geografia, de ensino básico, fui do Colégio de Aplicação da UFSC, fui diretor do Colégio de Aplicação por 8 anos consecutivos, hoje estou aposentado. A fada saiu de mim, mas eu não saí da fada. E aí estou aqui discutindo essa questão. Antes de, ao invés de serem questões, eu queria trazer 2 reflexões. A primeira seria com relação às escolhas desse processo, dos percursos. Me parece que a escolha é quando você tem opções, né? E qual é a capacidade que as escolas, às vezes, terão de oferecer diversas opções para que eu possa escolher. Né? Discutir aqui com o colega é o seguinte: a escolha não é da escola, a escolha tem que ser do aluno. Né? E aonde é que vai essa escolha, até onde vai a possibilidade dele ter de escolher. A segunda seria pensar o seguinte: qual é o impacto que isso vai ter na formação de professores nas universidades, na mudança dos currículos da formação de professores inicial. Obrigado. João. Bom, sou João, promotor de justiça, e até seguindo a linha do colega e também resgatando a primeira questão da colega Silmara, uma questão até pragmática, assim, né? Isso que a professora colocou é uma coisa que me angustia também quando o pouco que eu conheço e estudei, né, essas propostas, porque a gente pensa, geralmente a gente convive, né, Florianópolis, Joinville, grandes centros, e a gente esquece muitas vezes que a realidade do Brasil, sobretudo de Santa Catarina, não são os grandes centros, né? São municípios pequenos, de pequeno porte, que estão muitas vezes isolados, enfim. E aí eu fico pensando, né, fiquei refletindo sobre, por exemplo, eu fui promotor de justiça em Meleiro, né, lá perto de Criciúma, e lá só tinha uma escola de ensino médio, né? Não tinha outra, só tinha uma. E aí essa escola, eu conheço o diretor, era uma pessoa extremamente dedicada, e eu acho que se ela tivesse condições, ela faria todos os percursos, né, os itinerários formativos, ela disponibilizaria todos para que o aluno tivesse a escolha. Mas é uma questão de estrutura física mesmo, que não permitiria ela a contemplar todos esses itinerários, né, na sua escola. E aí não tem outra escola. Né? E aí como é que faz? Aquele aluno que está lá em Meleiro, né, que quer fazer o itinerário de ciências humanas e a escola dele não oferece. A escola mais próxima em Turvo, digamos assim. Né? Aí ele vai ter que se deslocar até Turvo. Só que não tem transporte até Turvo. Porque o convênio da Secretaria de Estado é com o município. O município de Meleiro fornece para os alunos de Meleiro. E como é que ele vai se deslocar até Turvo? Então, até que ponto, né? Essa aqui, eu não sei como é que ele vai desatar esse nó, se isso foi pensado, enfim, quais são as ideias, enfim, que a gente pode debater nessa questão, porque é um risco muito grande a gente reforçar esse fenômeno que o professor Júlio colocou no início, da exclusão escolar, né? Além da evasão. Né? É o aluno que não tem como nem chegar à escola, porque ele não tem a oportunidade de escolher aquele itinerário que ele deseja. É isso. Obrigado. Mais. Assim, vamos fechar então esse bloco. Essas questões dos itinerários aí é um grande dilema mesmo, e a gente está se perguntando o tempo todo também como é que vai ser feito nas escolas que tem só
nos municípios que só tem uma escola. Como é que vai acontecer? Quer dizer, que direito de escolha esses sujeitos vão ter nesses municípios? Então, não tem dúvida nenhuma que é uma grande preocupação, já que essa lei está aprovada e que temos aí um espaço de tempo para colocar em prática. Da mesma forma, a gente também se pergunta sobre os recursos para os equipamentos, para os laboratórios, para todos esses percursos interativos, percursos itinerários formativos, com a falta de recursos que a gente percebe numa grande crise econômica que nós estamos, com recursos também dos próximos 20 anos lá não podendo mais aumentar, enfim, são tudo questionamentos que a gente faz também. Como é que nós vamos dar conta de uma série de mudanças que estão aí apontadas, né? A formação de professores, onde é que nós vamos ter esses professores que vão atuar nesses percursos formativos dentro desses espaços físicos, que também estão longe de ser o ideal, né? As estruturas, a gente vê agora os exemplos que a gente está desenvolvendo no município, no estado, desse ensino integral lá. As dificuldades que nós estamos tendo de ter os laboratórios que necessitam, os professores qualificados para que se desenvolvam realmente experiências exitosas e que tenham muito maior qualidade do que a prática comum, né, no ensino médio. Então, são perguntas que a gente se faz. Eu agora estou chegando lá também na Secretaria de Educação, mas eu estou com todas essas questões que vocês se colocam também o tempo todo, né? Não tem uma resposta. Não temos a resposta. Não temos a resposta, né? Eu não tenho, vou aqui dizer que não temos as respostas, nós temos que construir isso, debater, por isso é fundamental que se discuta, se debata e se tome alguma posição em relação a isso mesmo, porque a gente não tem as respostas, né? Uma outra questão que eu queria aproveitar é essa questão que a gente sempre discute quando fala do ensino médio, da discussão entre a formação humanística e a preparação para o mundo do trabalho, né? Eu acho que também tem uma dicotomia, muitas vezes, uma polarização, que a gente precisa decidir. Nós temos um país capitalista, temos todas essas pressões externas e nós não podemos iludir os nossos jovens de que eles vão se formar para ter uma sociedade que é todo mundo igual, que todo mundo tem o direito a tudo. A gente tem a realidade também de frente do país capitalista e como é que nós vamos preparar esses jovens também para o mundo do trabalho, mas com uma formação humana, que tenham princípios de solidariedade, de inclusão, enfim, uma série de valores humanos que a gente acredita que deve ser desenvolvido junto. Mas eles precisam também estar preparados para enfrentar o mundo do trabalho, senão eles vão ficar excluídos de outra forma e às vezes pior ainda. Obrigado. Bom, se o professor Gildo não consegue responder, tem que tirar ele. Né? Então, são questões realmente. Essa questão dos itinerários, eu acho que é a questão mais complicada nessa história, né? Porque se você só tem como foi falado, se você só tem uma escola, como é que, né? E outra, daí e ainda que nós vamos ter as escolas que vão oferecer mais itinerários e as escolas que vão oferecer menos itinerários. E aí nem vou entrar na discussão de que nas escolas particulares eles têm muito mais condições de oferecer esses itinerários, né? E tudo. E aí novamente nós vamos ter um agravamento das desigualdades e tudo, né? Então acho assim que isso é muito complicado, então não sei responder mesmo. Vou dizer que não sei. E a formação inicial daí também vai ter que se readequar. E mesmo se você olhar o documento também diz que eles estão pensando também, né, nas políticas agora de formação de professores. Nós tivemos uma reformulação agora não faz muito tempo, né, uma discussão de uma nova diretriz. Então, as diretrizes da formação também vêm se transformando, né, conforme as demandas também, né, do que vai modificando na educação básica. Então, a gente também já está discutindo isso na formação inicial, né, de como isso, porque essas discussões não ficam só nesse âmbito, né. Então, acho que a formação também é um ponto bem importante de toda essa mudança. E é isso, né, gente? Nós vamos ter que batalhar, porque realmente para fazer para poder implementar isso, vai ficar bem difícil. E aí nós temos uma tarefa árdua nesse período aí agora de transformações. Parece-me que tinha mais uma... pois não. Tem a formação continuada. Tem a formação
Se me acerto. Pois é, o problema é maior. Pior que o ensino médio. Me chamo Elzira Munhoz, eu venho lá da Univille, eu sou coordenadora do curso de licenciatura em Ciências Biológicas e trabalho com a parte de formação de professores, então acompanho desde a metodologia de ensino e principalmente o estágio. Eu trouxe hoje comigo aqui 2 acadêmicas que estão já em etapa de estágio, portanto, né, provavelmente as futuras profissionais que deverão, né, assumir as consequências das decisões que estão sendo tomadas ao longo dessa etapa que se inicia. E eu gostaria de, assim, certamente não tenho alternativas de solução, mas eu gostaria só de trazer um pouquinho desse olhar que nós temos no momento da formação, né? Acompanhando as realidades das diferentes escolas, e aí colocando em frente as novas perspectivas e a propaganda institucional de que a BNCC, enfim, a mudança do ensino médio vem com o objetivo de melhorar a educação. Quando a gente se confronta, né, pareia com as informações e a realidade das escolas em termos de condições físicas e infraestrutura, qual é a realidade que nós temos no estágio? Os acadêmicos acompanham o mesmo professor, que tem performances absolutamente diferentes, porque ele trabalha no período numa escola particular, e no outro período ele é funcionário público e trabalha numa escola pública. Absolutamente diferentes, embora seja o mesmo professor. Qual é a variável? Condições materiais, condições físicas, condições pedagógicas, condições de permanência, condições de preparação, enfim. Eu não estou me referindo à diferença do estudante que chega a ter, eu estou me referindo ao mesmo professor que tem comportamentos profissionais absolutamente diferentes em função da condição que ele tem. Pois bem, discussão das opções de percurso, acho que já foram trazidas aqui, você só escolhe se tiver opção, senão você, né, a gente vai para o discurso determinado, né, eu tenho que fazer isso porque é isso que eu posso fazer. E aí o que me preocupa é assim, um discurso de valorização do ensino médio apoiado absolutamente na falta de escolhas. Por quê? Qual será o grande balizador? Recurso. A rede pública não está sendo contemplada com maiores recursos para poder dar conta desse desafio. Portanto, essa propaganda que se faz do ensino médio valorizado, ela teria que estar sendo acompanhada imediatamente com recursos, aportes financeiros de grande monta, para realmente dar conta de oferecer escolhas dignas, sociais, e que fossem realmente preparar os profissionais para os futuros trabalhos. E não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo um movimento da escola particular, que vai se ajustar, como sempre se ajusta, e o movimento dos grupos que não são da educação e que estão vendo grandes oportunidades comerciais, oferecendo grandes pacotes de parceria e que então vamos preparar para o sistema A, B ou C, F ou o que o vale. Então, assim, me parece que essa é uma questão importante, né? De que valorização de ensino médio a gente está falando? Realmente uma valorização real, em que o jovem, o estudante, ele vai ter condições de escolher realmente, eu vislumbro uma carreira na área da saúde, ou eu vislumbro uma carreira na área da educação, ou coisa que o valha, sem querer dizer uma coisa que seja melhor que a outra, porque não são. Nós, em sociedade, precisamos de todos os profissionais. Eu brincava ali com as acadêmicas, né? Uma cidade lá de Meleiro vai formar o padeiro, mas daí não tem ninguém criando gado porque não tem formação dessa área. Estou usando um exemplo bem chulo, mas é um pouco disso que me parece assim, que talvez possa vir a ser uma grande consequência, em função da falta de condições de realmente ofertar escolhas para esses estudantes. É um pouquinho do olhar da formação do professor. Né? Importantíssimo. Obrigado. Obrigada. Pois não. Bom dia. Meu nome é Clarita, sou formada, terminei o mestrado ano passado na Univille, fui aluna da Jane, e esse ano trabalho aqui na região de Florianópolis como professora na rede pública em 2 escolas de ensino fundamental e de ensino médio. Numa escola a gente está sem professor de inglês e de geografia há 2 meses, e em outra escola a gente está sem o professor de sociologia há 1 mês. Então,
diante do que os colegas já colocaram sobre as condições que a gente já não tem hoje para ter uma escola, assim, com o mínimo de qualidade, gente, eu fico muito preocupada com a reforma do ensino médio, com essa base curricular que o governo quer implantar de qualquer forma. Então, minha pergunta para a Jane é a seguinte. A Jane colocou que a gente, diante das palavras de ordem, né, flexibilização, inovação, eficácia, essas palavras de ordem abrem espaços para privatização. E você colocou que a gente não sabe os resultados disso. Eu acho que a gente já sabe de alguns. A professora Eneida Shiroma, da UFSC, fez um estudo perfeito sobre como a Inglaterra está lidando com a privatização no serviço público. Então a gente já sabe sim, algumas consequências disso, né? E a gente tem que usar esses exemplos. A minha questão é a seguinte: diante de tudo que a gente já colocou aqui, né, será que não seria importante, em vez de a gente estar discutindo como apagar o fogo, a gente pensar num movimento de revogação, juntando forças com esse observatório que está nascendo hoje, com o observatório da Universidade de Minas Gerais, com o observatório da Universidade Federal do Paraná, e a gente propor uma outra coisa? É isso. Ok. Pessoal, estamos dentro do tempo, mas há ainda a possibilidade de uma intervenção. Pois não. É a terceira, né? É a professora Sim. Obrigado. Ok. Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Eduardo, sou da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Um pouco diferente da senhora e de uns professores que já falou, né, que vem da matemática, uma área relativamente privilegiada por se manter na base. Minha formação é História, né, e pelo que eu tenho acompanhado, enfim, disciplinas como a Sociologia, por exemplo, me parece que deixam, né, de compor essa formação, e pensando que sim, talvez a gente tenha essa preocupação de formar profissionais para o mercado, mas algumas questões sensíveis me parece que são fundamentais, né, acabam sendo atingidas. A gente vive, como já foi destacado, né, um momento de golpe, de retrocesso muito grande no país, e me parece que temas sensíveis, as ditaduras, o Holocausto, o gênero, onde vão esses temas? Será que a gente também formaria profissionais apenas para o mercado, esquecendo alguns erros que a gente que já cometemos enquanto sociedade, né? Então, onde ficariam esses temas? Porque eles não entram naquelas palavras ali que o neoliberalismo espera, né? E essa formação neoliberal, de formar sujeitos para o mercado, talvez não tenha sujeitos críticos, né? Como lidar com isso, então? Também eu acho que tu não tens a resposta, nenhum de nós temos, né? Teríamos, mas nos tensionar um pouco, assim, que para além do mercado existem questões humanas fundamentais, porque senão a gente vai cometer erros, já cometeu, né? É uma coisa tão banal, mas que eu acho que o banal precisa ser dito nos últimos tempos, né? Obrigado. Pronto. É a terceira, né? Então vamos fechar, então. Eduardo, você traz uma questão bem relevante mesmo. Eu acho que a gente já teve avanços e agora a gente precisa cuidar para não ter retrocessos, né? Bom, eu sei que a proposta é de que tenha lá português e matemática seja as disciplinas obrigatórias. E essas questões todas que hoje a gente já tem no currículo, acho que a gente precisa preservar essas questões também. E daí entra uma questão, quando a gente pode usar essa palavra autonomia ao nosso favor também. Uma autonomia curricular, né? Quando a gente pensa nos projetos das escolas, tá? Não vou dizer que essa seja a solução, mas a gente pode pensar que essa autonomia curricular do professor, quando ele se assume um protagonista nesse processo, ele pode usar dessa autonomia curricular que ele deveria construir na escola para que essas questões não se percam, né? Para que o currículo, mesmo que a gente tenha lá uma parte obrigatória na parte que é a parte eletiva das disciplinas, que a gente não perca esse olhar. Eu acho que a gente pode, nesse processo,
de autonomia do professor, desse desenvolvimento, do projeto da escola, né? Porque a gente precisa fazer parte dessa construção, e aí para não deixar perder isso aí. E Clarita, o papel do observatório é bem de observatório, né? A gente até discutiu isso. Então, a gente está aqui é um espaço para a gente chamar atenção para as questões de discussão. Eu acho que você também tem razão nisso, né? Eu acho que o que a gente está fazendo hoje já é uma forma de posicionamento, né? Quando cada um fala, poxa, estou preocupada com essa, como é que nós vamos fazer com os itinerários, como é que vão ser as escolhas, né? Será que essas questões todas, esses avanços todos que nós já tivemos, será que nós vamos perder tudo isso? Então, eu acho que isso já é uma forma de posicionamento também, frente a todo esse movimento, uma vez que isso é público, né? O que a gente está fazendo aqui, tudo o que a gente vem falando, né? Então, é isso. Obrigada. Tem mais uma questão? Não, a questão que ele colocou ali. Tem, mas eu falei dele. Ah, sim, tá bem. Pessoal, nós programamos esse primeiro debate até o meio-dia, né? Estamos sobre a hora. Então, eu penso que atingimos o nosso objetivo e as questões que a professora Jane nos trouxe aí foram muito provocativas, né? Geraram intervenções. É claro que a reforma atual do ensino médio, como está colocada, é insustentável, né? Porque, primeiro, ela começou por meio de uma medida provisória, não é? Que, na minha opinião, é inconstitucional. A medida provisória deve ser usada para temas urgentes, né? O ensino médio tem que ser debatido, tem que envolver os professores, né? Então, eu penso que a fala da Jane provocou os debates em torno dos itinerários, que é central, né? É central. O que foi colocado aqui em relação aos pequenos municípios catarinenses, aproximadamente a metade dos municípios catarinenses tem só uma escola de ensino médio. Não é pouca coisa, não é 10%, é a metade, quase a metade. Então, isso é impraticável como está colocado, não é? Agora, por outro lado, nós do Observatório, porque a crítica ao ensino médio é fácil hoje, tá? Certo? A crítica é fácil. Porque me aponte um fator positivo no ensino médio atual, né? A crítica é fácil. Só que nós temos que fazer a crítica, mas temos que pensar alternativas. Porque ficar só na crítica me parece que é preguiçoso, né? É preguiçoso ficar só na crítica. O ensino médio vai continuar funcionando, tá? Se nós não concordamos com a proposta que está aí, nós temos que estudar alternativas, né? E, para tanto, tem que olhar para o Brasil. Por exemplo, Pernambuco tem uma experiência que tem consistência no sistema público. Temos que olhar para a América Latina. Aqui no Cone Sul, nós não conhecemos, não é? Ao menos o pessoal do Observatório não conhece como é que funciona no Uruguai a ensinança secundária, né? Então, sim, é insustentável o que está aí, mas nós temos que ir além disso, nós temos que construir, né? O Observatório se propõe, não sei se vai conseguir, não é? Mas se propõe ao menos a construir alternativas, tá? À luz das experiências nacionais e internacionais. Certo? Se tem uma coisa boa da globalização é que ela nos força a olhar para outras experiências, para a Europa, para os Estados Unidos, para a América Latina, sobretudo. Não é? Então, eu penso que esse primeiro debate foi muito importante, foi muito interessante ouvir as opiniões também dos professores, né? Dos estudantes, né? Mesmo na segunda fase, já pensando, né? A educação nacional, a educação básica está aí para ser reinventada, e particularmente o ensino médio. Então, eu agradeço mais uma vez a conferência da professora Jane, agradeço também a contribuição da audiência, a presença de vocês hoje. Então, nós vamos retornar britanicamente às 14 horas, tá? Que nós temos um prazo de 17h30 para encerrar a nossa jornada, tá? Então, às 14 horas, voltaremos com uma mesa sobre a
base e as questões curriculares do ensino médio. Obrigado e até à tarde.